23 ao 27. A tempestade acalmada. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, descadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: Quem é esse homem? Até os ventos e o mar obedecem. Palavra da salvação. Glória a Deus. Podemos ver através dessa palavra que os discípulos estavam naquele momento com Jesus na barca. E quando começou aquela tempestade, todos ficaram apavorados. Eu fico imaginando a cena, né? Os discípulos ali e a barca indo e voltando, e aquela tribulação, e eles morrendo de medo, desespero, e olhando para Jesus. Se fosse nós na época de hoje, ia dizer assim: puxa, mas que cara folgado, nós estamos aqui com toda essa tempestade, morrendo de medo, e está dormindo, né? Se fosse nós na época de hoje, que nós somos loucos, né? Assim, sem paciência, impacientes, nós íamos logo ficar gritando: acorda, vem ajudar. Eu imagino Jesus assim, acordando, dando uma arrumada no cabelo, bem tranquilo, né? E aí olha para eles e fala: por que tanto medo? Homens de pouca fé. E agora vamos olhar para nós. Vamos trazer para nós essa palavra de Deus. Quantas e quantas vezes Jesus está do nosso lado, Jesus está conosco e nós não o percebemos. Ficamos morrendo de medo, vivemos tribulações, tempestades, vivemos tantas e tantas coisas, como eu disse, procuramos médico, remédio, coisas que não precisa, muitas vezes a gente procura também, e não conseguimos ver o amor de Jesus por nós. Não conseguimos enxergar Jesus naquelas pequenas coisas, quando Jesus está ali quietinho, tranquilo, mas Ele está cuidando de nós. Aí quando chega aquela tempestade enorme, nós nos apavoramos e corremos para a igreja e corremos logo: Jesus, Jesus, socorro. Não é essa a nossa atitude. Mas às vezes essa tempestade ela vem porque nós lá não conseguimos enxergar essa bondade de Deus nas pequenininhas coisas. Eu só vou dar um exemplo para vocês. O meu marido, ele gosta bastante de orquídeas, e ele cultiva as orquídeas dele lá. Aí tem uma bem pequenininha, ela pequenininha de folha, pequenininha de raiz, pequenininha de tudo. E eu sempre olhava para aquela orquídea e eu dizia assim: puxa, que coisa mais sem graça, tão pequenininha. Aí um dia ele estava lá cuidando das orquídeas dele e me chamou: Jacinta, vem ver. Aí eu fui lá e falei: o que será? Aí ele me mostrou. Era uma flor que dava a ponta do meu dedo. Eu olhei e falei: nossa, mas nem se percebe, né? Aí ele me mostrou, ele falou: olha dentro. Quando eu olhei, eu nunca vi uma orquídea tão bonita quanto aquela.
mas dentro dela era linda, perfeita, cheia de cores, de alegria. Você olha para ela e se enche de vida. E às vezes é assim com nós, na nossa vida. Nós não percebemos nas coisas pequenas que Jesus tem feito na nossa vida. Nós queremos logo coisa grande, e hoje nós, como seres humanos, parece que tudo para nós tem que ser grandioso, tem que ser bastante. E Deus veio olhar para nós com muita simplicidade, nas pequenas coisas, naquelas que muitas vezes nós não percebemos na nossa vida. Está na hora de nós também fazer como os discípulos, dizer: acorda, Senhor, vem para a minha vida. Quantas tempestades, meu irmão, minha irmã, você já passou? Com certeza várias. Mas com certeza Jesus olhou para você e falou: não tenha medo. E Ele diz para nós: homens, mulheres de pouca fé, não vê que eu estou aqui? E então Ele ordenou que os ventos, que aquela tempestade parasse, e a tempestade parou. Nós muitas e muitas vezes não conseguimos enxergar a bondade de Deus, porque vemos tanta coisa ruim. O que Deus ia colocando no meu coração hoje, quando eu me preparava, nós muitas vezes não conseguimos ver no ser humano algo bom. Infelizmente tem muitas mães hoje que não conseguem ver nada de bom no filho que saiu do seu ventre. Muito menos vai conseguir ver algo de bom no seu esposo, na sua esposa. Nós conseguimos só ver defeito. Nós enxergamos sempre os defeitos e nunca conseguimos enxergar a bondade, aonde está aquela maravilha. Passamos despercebido, como eu passava naquela orquídea, parecia que não era nada, mas quando eu vi, ela era maravilhosa. E é isso que nós devemos resgatar na nossa vida, para que realmente a graça de Deus aconteça. Eu falo sempre que a mídia tem passado para nós muita coisa ruim, muito mais coisa ruim do que boa. E esses tempos eu estava assistindo uma reportagem, já faz um tempinho, e hoje o Senhor me lembrava dessa reportagem, aonde se falava de um vendaval que tinha dado em São Paulo, Minas, já não me lembro mais o lugar. Mas o vendaval daqueles que foi destruindo tudo, começou lá numa quadra e foi parar na outra. Talvez alguém de vocês viu essa reportagem, mas ela foi muito rapidinha, porque como sempre as coisas ruins são mais expostas, são mais faladas. Parece que ver a desgraça do outro parece que é melhor, mas no meio de toda aquela confusão, de todos aqueles escombros, de tudo aquilo que foi destruído, tinha no meio de tudo aquilo uma casinha bem simples, de madeira, como aquelas que se fazia antigamente, que tinha uma cunheirinha, né? E naquela casinha de madeira tinha lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá em cima, pertinho do telhado, bem em cima. E aí o repórter mesmo falou assim: olha, que interessante, parece que o vento veio vindo assim e foi arrasando aquelas construções que tinha do lado, que eram de ferro, que eram bem fortes. E quando ele chegou naquela casinha, a impressão que deu é que ele fez assim, que ele chegou ali, subiu e desceu do outro lado. E ali ficou aquela casinha sem sair uma telha. Aí eu me pergunto, com certeza dentro daquela casa havia pessoas de fé. A mãezinha estava lá cuidando deles. Então na nossa vida, nas nossas caminhadas,
Nós precisamos proclamar mais as coisas boas de Deus, proclamar mais a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de nosso Senhor, porque Ele é infinitamente grande com nós. Só que nós não conseguimos enxergar, infelizmente. E como aquela reportagem foi tão rapidinho que passou e mostrou aquela casa, logo em seguida já começou a mostrar destruição, destruição e destruição. E o que o inimigo quer que aconteça em nós? Que nós sintamos medo, que nós fiquemos desesperados, que nós se joguemos em tudo, médico, remédio e coisa e tal. Claro que às vezes precisamos, é necessário. Eles estão por Jesus, né? Também trabalhando. É Jesus quem os enviou para cuidar de nós. Mas muitas vezes nós só estamos naquilo ali porque ainda não percebemos a bondade, a misericórdia, o amor de Deus com nós. E quando a Rosa me dizia para mim que eu seria para fazer a pregação hoje, eu falei: Jesus, quem sou eu? Na miséria que estou. Mas Jesus sabe. Ele queria me levantar. Ele queria me fortalecer. Ele queria que eu olhasse e dissesse: Senhor, estou aqui. Muitas vezes nós, infelizmente, acontece conosco de a gente estar aqui na igreja, a gente faz uma oração maravilhosa, a gente se entrega, a gente pede o Espírito Santo, aquilo é maravilhoso, mas infelizmente às vezes nós saímos ali fora e deixamos Jesus aqui na igreja. Não levamos o Senhor conosco. Nós deixamos o Senhor aqui para voltar na outra quarta-feira. Aí quando nós chegamos em casa, no meio de toda aquela tempestade que está lá, nós não conseguimos enfrentar, porque nós deixamos o Senhor aqui. Então quando nós saímos daqui, que nós possamos perceber que Ele está ao nosso lado, que Jesus está ali cuidando de nós. Deixemos de sentir medo, de ficar apavorados, que possamos ter essa calmaria, como vem aqui através da palavra de Deus. Tudo se acalmou, e essa paz com certeza vai invadir a nossa casa, vai invadir o nosso ser, vai invadir a nossa alma. Eu queria que vocês pegassem novamente a palavra de Deus. E agora nós vamos lá em Romanos, o capítulo 8 e o versículo 35. Quantas vezes eu já dizia, onde está o Senhor? Parece que quanto mais eu rezo, pior as coisas ficam. Quantas vezes eu deitei na cama e falava comigo mesma: Senhor, eu não aguento mais. Mas eu não entendia qual era realmente o propósito de Deus para mim. E que nós possamos lembrar a todo instante que nada, nem ninguém vai nos separar daquilo que Deus tem para nós. Nada e nem ninguém vai nos tirar essa graça de Deus. Nada e nem ninguém vai nos separar desse amor de Deus. E quando eu percebi isso, aí sim as coisas começaram a clarear. Gente, eu tinha um punhado de remédio lá na minha casa. Os meus amigos que vão lá em casa sabiam. Por último, eu tinha para refluxo, renite, não tenho vergonha de falar, antidepressivo. Eu procurei um psiquiatra, porque eu achei que eu estava ficando meio lelé. Eu tinha na minha casa, eu acho que eu estava tomando por dia uns 5 comprimidos, 5 remédios. E continuava como se estivesse tomando só um copo de água, porque não faziam nada. Então muitas vezes sim, que nem eu falei, nós precisamos dos remédios.
Muitas e muitas vezes a dor que sentimos, ela é acalmada através dos remédios, é curada as doenças através do remédio. Mas o que eu estava sentindo não era uma doença física, era o meu espírito reclamando da minha ausência com Deus. Era o meu espírito dizendo: Jacinta, eu não te chamei para você ficar aqui entulhada dentro de casa, chorando, reclamando, sentindo medo, não dormindo, tendo um monte de pesadelo, porque é o que eu tinha, pesadelos horríveis a noite inteirinha. Parecia que no outro dia eu levantava como se eu não tivesse dormido. E aí eu tomava remédio para depressão, síndrome do pânico, porque é o que os médicos nos dizem. Mas não era isso que eu precisava. A tempestade que eu estava vivendo, eu precisava que o Senhor as acalmasse. Ele me chamou aqui, e é aqui que eu devo estar. Então neste ano, eu fiz um propósito na minha vida. Foi no dia da passagem do ano, eu dobrei o meu joelho e falei: eu não quero mais essa vida para mim. Eu não aguento mais. Eu chorei diante do crucifixo, com a minha Bíblia estendida na cama. Falei: Jesus, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não aguento mais viver desse jeito. Foi então que o Senhor foi me falando. Aos pouquinhos eu fui entendendo. Aos pouquinhos eu fui vendo que o que eu precisava era voltar para Deus. E que nada nesse mundo vai tirar aquilo que Deus preparou para mim. Que nada nesse mundo vai tirar o que Deus preparou para você que está aqui nessa noite. Apenas nós temos que deixar que o Senhor nos conduza, que Ele nos leve, e não ficar batendo o pé dizendo: eu vou fazer o que eu quero, porque é muito mais fácil fazer o que a gente quer, porque aí nós fazemos o que nós queremos, né? Fica fácil. Mas quando a gente realmente tem que fazer a vontade de Deus, eu estou aqui, eu senti antes de eu vir aqui para frente, as minhas pernas estavam bamba. Dá vontade de desistir. Acho que eu não vou. Deixa a dona Rosa que vem. Mas não. A missão é minha. Deus me confiou isso. E nada e nem ninguém vai tirar de nós esse amor, essa bondade. Então vamos ler essa versículo 35 lá em Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome? Gente, será que nós somos tão fracos de fé para deixar que essas coisas nos separem desse amor de Deus por nós, desse Jesus que tem as suas chagas abertas por amor a cada um de nós, desse Jesus que se sujeitou a ir ao caminho do Calvário até o fim, por mim, por você? Será que nós devemos deixar que isso aconteça na nossa vida? Aí vamos mais adiante lá no versículo 37. Todas as tribulações que a gente passa, nós devemos saber que nada vai nos tirar dessa graça de Deus. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os presentes, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você veja que palavra maravilhosa. Eu quero dizer para você nessa noite, hoje nós temos os nossos meios de comunicação, tá aí do WhatsApp, né? Eu me obriguei a entrar na onda, né? Porque a gente acaba precisando. Mas eu quero dizer para você que tanta
WhatsApp? Ruim. Sabe, esses tempos eu sentia assim, quando passava uma notícia ruim, parecia que doía meu corpo inteiro. Eu ficava com dor na junta, né? E é tão interessante que às vezes é meia-noite, tem gente que inventa de passar notícia ruim. Morreu fulano de tal, assassinado. Não é assim? Principalmente quando é notícia ruim. Daí eles passam nem que seja meia-noite, 1h da manhã, mas eles passam. E eu queria dizer, meu irmão, minha irmã, se você faz isso, pense bem. Porque muitas vezes nós somos contribuintes de uma depressão, de um síndrome do pânico, de uma tristeza profunda, porque passamos coisas desagradáveis. E parece até gostoso, né? Quando é coisa ruim, você vai logo querendo falar. Esses dias eu me reunia com as senhoras para rezar o terço, e antes do terço lá vinham elas. Porque assaltaram lá, porque fizeram lá, porque eu ficava bem quietinha no meu canto, só sentindo dor no meu corpo. Aí daqui a pouco eu dizia, por favor, vamos rezar, que eu não aguento mais ouvir. Eu vou te dizer, meu irmão, às vezes é preciso, quando você sente a necessidade de passar uma notícia dessas, assim, meio forte, mas você só passa se realmente for necessário. Se o teu irmão realmente estiver correndo perigo, alguma coisa nesse sentido, senão não faça isso. Pegue, meu irmão, a palavra de Deus. Hoje é tão fácil. Em vez de você passar aquela notícia ruim, fala para o teu irmão, Deus te ama. Você é amado. Deus ama você. Mas não faça lá aquela coisa sem graça. Faça uma coisa do coração. E não passe, exclua, porque isso faz muita gente se sentir mal, faz muita gente ficar doente, faz muita gente entrar em depressão, faz muita gente sentir medo de tudo, síndrome do pânico, medo de sair na rua, medo de sair para fora de casa. E daí nós esquecemos de proclamar isso aqui, que é a maravilha de nosso Senhor Jesus Cristo, que nada pode nos tirar do amor de Deus. Te convido você, meu irmão, amanhã bem cedo. Hoje é tão fácil, você pode tirar uma foto aqui, né? Tira uma foto da palavra de Deus. Tira uma foto daqui, dessa palavra, e manda para o teu irmãozinho. Eu queria perguntar para vocês, quem de vocês trouxe a Bíblia hoje? Levante a mão. Alguns. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem de vocês trouxe o WhatsApp? Ergue a mão. Quem trouxe o WhatsApp? Não tenha vergonha. Assuma. Fala, eu trouxe. Quem trouxe? Eu quero te convidar, meu irmão, na outra semana. Todos nós trazemos a palavra de Deus e deixar o WhatsApp em casa. Só se for realmente necessário você trazer. Porque a palavra de Deus, se alguém te roubar, ela vai fazer bem para a pessoa. Ela vai fazer bem. E a partir de hoje, vamos proclamar as coisas boas de Deus. Vamos deixar essas notícias ruins que estão já nos deixando doente e triste. Vamos proclamar essa vitória de Jesus Cristo na nossa vida. Vamos proclamar que o Senhor é nosso Deus. Convide para o grupo de oração. Convide para ir na missa. Sabe, às vezes nós ficamos procurando lá, eu vejo assim, o pessoal manda bastante, né? É gostoso. Lá vai uma xicrinha, bom dia. Vou te convidar amanhã de manhã você dizer, bom dia, e passa uma foto de um versículo da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu estou testemunhando isso e tenho certeza que no próximo grupo de oração que eu vir, eu vou testemunhar algo mais especial ainda que Deus fez na minha vida através dessa pregação. Então que possamos já ir assim fazendo a nossa entrega ao Senhor. E até pedindo perdão pelas vezes que eu deixei de viver aqueles momentos especiais com Deus.
para viver aquelas coisas sem graças, na TV, no WhatsApp, no Facebook. Vamos pedir perdão para Deus por não ter enxergado Ele da forma que Ele precisa ser enxergado. Vamos juntos pedindo perdão a Deus por não ter percebido quão grande e maravilhoso é o seu amor por nós, por ainda não ter me dado conta de que nada vai me tirar desse amor de Deus, que pode me dizer coisas ruins, pode vir tempestade na minha vida, pode vir o que for, nada vai tirar a minha fé, nada vai tirar aquilo que Deus já traçou para a minha vida.